tudo bem com você? O nosso estudo é sobre Romanos capítulo 14 e o tema da nossa lição é Essa é a sua opinião. Romanos 14 traz alguns dos conflitos que o povo romano estava vivendo na época. Havia um grupo que comia carne sacrificada a ídolos e um outro grupo que não comiam carne sacrificada a ídolos, porque eles entendiam que essas carnes se tornavam impuras uma vez que haviam sido sacrificadas a ídolos. E esse grupo julgava um ao outro. O grupo que não comia carne sacrificada a ídolos falava que o grupo que comia estava em pecado, porque essa carne havia sido sacrificada a ídolos. E o grupo que comia a carne sacrificada a ídolos diziam assim: vocês são fracos na fé, os ídolos nem existem. O povo pagão sacrificam essas carnes a eles, mas eles nem existem. Então não há problema algum, porque os ídolos não têm poder algum, eles nem existem. Então havia essa divergência entre os romanos naquela época. O grupo que comia essas carnes sacrificadas a ídolos eram o grupo de cristãos mais pobres, porque na época a carne era muito cara e eles não tinham condições de comprar carne. E na época dessas festas pagãs, onde eram sacrificados os animais a ídolos, eles sacrificavam muitos animais, muitos, e sobravam muita carne. Então, eles levavam essa carne para o mercado e o mercado vendia. Só que como havia muita carne no mercado, o mercado baixava o preço para vender mais rápido e assim a carne não estragar. Então, essas pessoas mais pobres aproveitavam esse período que as carnes estavam mais baixas, compravam a carne para comer. Os cristãos que consideravam que a carne sacrificada a ídolos havia se tornado impura por serem sacrificadas a ídolos, eles chegavam até o mercado e não tinha como eles saberem qual carne havia sido sacrificada a ídolo e qual não havia sido sacrificada a ídolo. E como eles consideravam pecado, como eles consideravam errado comer essas carnes sacrificadas a ídolos, eles tomaram uma decisão. Eles falaram assim: não vou mais comer carne. Vou me tornar vegetariano, vou comer legumes. Então, por esse motivo, eles, por não saber qual carne havia sido sacrificada a ídolos ali dentro do mercado ou não, eles evitavam comprar a carne e passaram a comer legumes, ser vegetarianos. E esses dois grupos divergiam entre si. Ao invés deles olharem para a Bíblia, para crescimento espiritual, eles estavam se preocupando ali com as ações um dos outros. Aí, qual o conselho de Paulo? Está em Romanos 14, versículo 13. Paulo falou o seguinte: não nos julguemos mais uns com os outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Paulo estava dizendo: cuidado para que as suas ações não façam o teu irmão tropeçar na fé. Cuidado para que as tuas ações não escandalizem o outro. Porque o grupo que acreditava que comer carne sacrificada a ídolos era errado, quando eles via esses cristãos comendo carne sacrificada a ídolos, eles se escandalizavam com isso. Como pode um cristão comer carne sacrificada a ídolos? Então, eles se escandalizavam com as atitudes desse grupo. Por outro lado, esse grupo já havia entendido que não havia problema comer carne sacrificada a ídolos, porque os ídolos nem existem, não são nada, são pedras. Mas esse grupo não tinha entendido ainda. Esse já havia entendido. Então, o que Paulo estava dizendo: cuidado, vocês que já entenderam, cuidado com as ações que vocês fazem, podem desanimar o outro na fé.
E Paulo continuou dizendo mais. Em Romanos 14, versículo 15, ele disse o seguinte, ó. Paulo disse para o grupo que comia carne. Paulo falou assim: se por tua comida o teu irmão entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Aí em Romanos 14, versículo 21, Paulo está falando assim: é bom não comer carne. No contexto ali, Paulo estava dizendo: é bom vocês não comerem carne sacrificada a ídolos. É isso que Paulo estava dizendo naquele contexto. Nem fazer qualquer outra coisa que o seu irmão venha a tropeçar ou se ofender ou se enfraquecer. Deus estava dizendo através de Paulo: olha, se você está fazendo algo que está entristecendo o teu irmão, deixe de fazer. Se você está fazendo algo que está causando escândalo, deixe de fazer. Às vezes, não tem problema nenhum. Para o teu conhecimento, não há problema nenhum. Mas às vezes tem algum irmão que ainda não tem a tua maturidade espiritual. E talvez algumas ações que você faça esteja enfraquecendo alguém na fé, esteja desanimando alguém na fé. No versículo 14, Paulo disse o seguinte, ó. Paulo explicou que nenhum alimento que Deus havia purificado para nosso consumo, nenhum Deus pagão tinha o poder de torná-lo impuro. O que Deus deixou purificado lá no livro de Levíticos, nenhum Deus pagão tinha o poder de torná-lo impuro. Então, os alimentos todos eram puros, porque Deus havia purificado esses alimentos. Porém, alguns cristãos, esses cristãos aqui que não comiam carne, eles não entendiam isso. Eles acreditavam que a carne se tornaria impura por serem sacrificada a ídolos. Romanos 14, versículo 14, Paulo disse o seguinte, ó. Eu sei, Paulo dizendo, eu sei e estou persuadido no Senhor que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aqueles que assim a considera, para esse é impura. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Pessoas que têm dúvida e comem, está pecando. Porque ela acha que é errado e mesmo assim faz. Outra divergência que o povo romano da época estavam passando era sobre dias de festas e jejum. Paulo disse o seguinte: ok, vocês querem fazer? Façam para Deus. Mas não obriguem quem pensa diferente de vocês, não obriguem outros a jejuarem, não obriguem outros a participarem dessa festa. Por isso que Paulo falou lá em Romanos capítulo 14, versículo 5, ó. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. E Romanos capítulo 14, versículo 6, ele continuou: quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Ou seja, quem quer jejuar em tal dia, quem quer fazer uma festa religiosa em tal dia para Deus, faz. E quem não come, ou seja, quem não comia as carnes sacrificadas a ídolos, quem não come, para o Senhor faz. Por quê? Porque eles entendiam que estavam agradando a Deus, E Paulo continua assim: e dessa forma dá graças a Deus. Qual o conselho de Paulo diante dessas divergências? Evite fazer algo que você sabe que não há problema nenhum, mas a partir do momento que você sabe que incomoda o teu irmão, evite fazer para que você não seja o responsável em desanimar o teu irmão na fé, em enfraquecer o teu irmão na fé.
Paulo estava dizendo isso para aquele povo da época. E hoje Deus nos diz a mesma coisa. Se você sabe que tem algo incomoda o seu irmão, evite fazer. Se você já entendeu que não há problema para Deus, então evite fazer. Vou dar um exemplo que muitas pessoas às vezes discordam de algumas coisas dentro da igreja e por esse motivo elas entristecem com o outro irmão, deixa de ir na igreja porque aquele irmão vai pregar tal dia, ou deixa de ir na igreja, começa a ir em outra igreja por causa de opiniões contrárias que você discorda. Por exemplo, um hino, só um exemplo para você entender. Você acredita que um hino tal do Inário Adventista tem que ser tocado na entrada da plataforma. O outro irmão acredita que é um outro hino do Inário Adventista que tem que ser tocado. E fica essa discussão. Discussão que deixa de olhar para Deus, deixa de olhar para a Bíblia. E o que acontece com essa discussão? Infelizmente, as pessoas acabam se magoando, as pessoas acabam se entristecendo. Então, Deus está dizendo assim, não queira impor a tua vontade. Todos estão me procurando, todos querem me conhecer, todos querem se achegar a mim. Se você já entendeu que isto não é errado, que tal coisa não é errada, mas o teu irmão ainda não entendeu, evite fazer, para que o teu irmão não venha tropeçar, não venha se escandalizar com você. E assim, desanimar ele na caminhada com Deus. A igualdade consiste na diversidade, ou seja, nós somos iguais porque somos todos diferentes uns dos outros. A igualdade consiste na essência individual de cada um. Cada um tem opinião diferente sobre diversos assuntos, mas isso não deve ser motivo de discussão. Não julgue, não fale mal de ninguém, somos todos iguais. Muitos não concordam com o que nós falamos, e nós também não concordamos com tudo que ouvimos, mas o Evangelho é para todos. Não devemos afastar ninguém de Cristo com as nossas atitudes. A unidade cristã não significa uniformidade, onde todos têm a mesma opinião. Isso não existe. Mas a unidade cristã consiste em respeitar e aceitar o outro quando ele pensa diferente de mim. E por esse motivo, eu renuncio à minha vontade para evitar causar escândalo, para evitar desanimar ele na fé. O bem-estar eterno dos pecadores regia a conduta de Jesus. Assim, o bem-estar das ovelhas deve reger a conduta dos pastores, e o bem-estar de nossos irmãos deve reger a nossa conduta, ou seja, a nossa conduta deve ser para o bem-estar dos nossos irmãos. Pensar em si mesmo é individualismo, egocentrismo. Pensar em si mesmo sem se importar com o outro, se está ferindo o outro. Isso significa que você está muito longe de Deus, muito longe do Evangelho. Quando você quer impor algo à tua maneira, não se importando se vai ferir o outro, isso mostra o quão longe você está de Deus. Você pode estar dentro da igreja, você pode pregar, você pode fazer muitas coisas, mas se você não se preocupa com o teu irmão, quando você não se preocupa que você está desanimando o teu irmão com algumas atitudes tuas, você infelizmente está muito longe de Deus. Individualismo e individualidade são diferentes. Individualismo é você pensar em si próprio, é pensar só em você. E individualidade é pensar por si próprio. Isso todos nós temos, cada um pensa por si próprio. Ninguém pensa por mim e coloca aqueles pensamentos dentro de mim. É lógico, influenciam sim, mas eu penso
por mim própria. Deus deu uma mente pensante para cada um de nós. E a partir daí eu devo usar a minha mente para conhecer mais a Deus, para decidir renunciar à minha vontade por amor ao meu próximo. Deus não deu uma mente para mim para eu usar para o inimigo, para eu usar para julgar, para eu usar para brigar, discutir. Não foi para isso que Deus nos deu uma mente. Deus nos deu uma mente para escolher viver para Ele. E em Romanos 14, Deus deu vários conselhos quando há assuntos divergentes dentro da igreja, quando há assuntos divergentes entre você e o teu irmão. Nos dias de Lutero, as pessoas não podiam pensar diferente da igreja ou do Estado. Quando elas pensavam diferente da igreja e do Estado, elas sofriam fortes punições e eram até condenadas à morte. Será que eu ou você não estamos sendo como a igreja, como o Estado na época de Lutero, onde não acolhe pessoas que pensam diferente de nós mesmos? Lutero se esforçou para traduzir e distribuir a Bíblia para o máximo de pessoas que ele podia, porque Lutero queria que as pessoas fossem até Deus, até a Bíblia, e conhecessem Deus e pensassem por si, ou conhecessem a Bíblia não porque o outro está falando. Lógico que o pastor fala de acordo com a Bíblia é importante, mas você deve conhecer Deus através de você mesmo. Você não deve conhecer Deus somente do que os outros dizem para você, mas você deve ter uma experiência individual com Deus através do estudo da Bíblia e através da oração. E dessa forma nós vamos conhecendo mais a vontade de Deus. Deus tem o poder de nos transformar. Deus tem o poder de nos mudar. E eu pergunto, onde você precisa ser mudado? O que você quer que Deus mude na tua vida? Se você não consegue ver, se você acha que está tudo ok, faça uma pergunta para Deus. Fale, Deus, onde o Senhor quer que eu mude? Me muda. E se Deus já te deixou perceber os teus erros, fale para Ele nesse momento, Deus, me ajude a mudar nisso. Continue conversando com Deus, porque Ele está aí do teu lado nesse momento. Que Deus te abençoe. E eu desejo a você que cada dia você viva mais próximo de Deus, testemunhando do amor de Deus, e que você seja influência na vida de outras pessoas para aproximar essas pessoas a Deus. Deus quer usar você para isso, para que você seja influência dele, para que as pessoas não desanimem com as suas atitudes, que você seja um bom testemunho, para que essas pessoas possam enxergar Deus em você e que elas também possam querer ir ficar mais próximas de Deus. Um abraço, até mais, tchau, tchau.